Olá, jovens! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu estou bem. Estou aqui mais uma vez para falar um pouco sobre geografia. Vamos trabalhar com material de complementação escolar da semana de 24 de agosto. Nós estamos revisitando o primeiro semestre e vamos falar de um tema sobre globalização e formação de blocos econômicos. Porém, o texto dessa semana dá um contexto diferente. Ele fala sobre a globalização do relacionamento entre pessoas na formação de famílias, como, por exemplo, pessoas que são de origem do Brasil que casam com pessoas da França, pessoas que são da Espanha que casam com pessoas dos Estados Unidos. Devido a essa interligação econômica, cultural e entre os povos, fizeram com que também houvessem casamentos. Não quer dizer que isso não existia antes, mas com o processo acelerado da globalização econômica, esse processo se acentuou. Então, o enfoque vai ser dado em função de quê? Em função do tema, que é sobre as músicas românticas de Tom Jobim, que ele foi um dos grandes líderes, tá, da Bossa Nova. Então, antes de começarmos a analisar o texto em si, nós vamos aqui falar um pouco sobre globalização. Vou colocar um vídeo para vocês, rapidinho, falando sobre a globalização e os blocos econômicos, só para relembrá-los a teoria desse sistema de organização que nós estamos hoje. Globalização e blocos econômicos. Globalização é o nome dado ao processo de intensificação das trocas entre os países do mundo. Essas trocas não envolvem apenas mercadorias, mas também serviços, informações, capitais e pessoas. A interdependência gerada por essas trocas acaba por criar um espaço mundial integrado. Para alguns especialistas, esse processo foi iniciado no século XVI com as grandes navegações, mas foi sobretudo a partir do século XX, com o fim da Guerra Fria e a Terceira Revolução Industrial, que a globalização passou a apresentar as características atuais. Essas trocas em escala mundial formam redes de fluxos que podem ser materiais ou imateriais. Os fluxos materiais formam 4 grandes redes: de trocas comerciais, de capitais financeiros, de serviços, como as redes hoteleiras, por exemplo, e de migrações internacionais. Os fluxos imateriais compõem as redes de comunicação e de informação, como a internet, e também as redes de serviços, como os seguros. O ritmo acelerado das inovações tecnológicas e o processo de globalização também estão diretamente relacionados. As tecnologias de informação e de comunicação representam elementos de transformações imediatas e radicais, pois podem promover ou aumentar a capacidade produtiva de determinada atividade econômica em determinados lugares e também agilizar decisões entre empresas distantes geograficamente. Outra característica da globalização contemporânea é o livre fluxo de capitais entre os países. Esta globalização financeira gerou a integração dos mercados acionários, possibilitando a transferência de altos valores de maneira instantânea de um ponto a outro do planeta. Consequentemente, quando os países centrais do sistema entram em crise econômica e financeira, acarretam um efeito dominó, e as bolsas de valores do mundo todo também são afetadas pela diminuição dos fluxos de capitais. A formação de blocos econômicos é outro fator de fundamental importância no cenário da globalização e pode se configurar de 4 modos. A Zona de Livre Comércio, como NAFTA, Acordo de Livre Comércio da América do Norte, na qual ocorre a redução ou a eliminação de tarifas alfandegárias entre os países membros. A União Aduaneira, por exemplo, a SACO, União Aduaneira da África Austral, que abriu o mercado interno para mercadorias e serviços originários de outros membros do bloco e definiu as regras comerciais para que os países do bloco possam realizar trocas com outros países. O Mercado Comum, como é o caso do Mercosul, Mercado Comum do Sul, do qual o Brasil participa, que permite a livre circulação de pessoas, capitais e serviços entre os países membros.
e a União Econômica e Monetária, como a UE, União Europeia, na qual os países membros adotam a mesma política de desenvolvimento e uma moeda única. Uma visão superficial da globalização leva a crer que o processo de abertura das economias nacionais traria como consequência uma mundialização relativamente homogênea. No entanto, uma vez que a globalização é seletiva e visa a determinadas regiões, atividades e grupos sociais, determinadas áreas e regiões se integram, enquanto outras são excluídas. Assim, a disparidade entre as regiões torna-se cada vez mais evidente no espaço mundial. Por fim, é importante observar que a intensificação da circulação de informações em escala mundial acaba privilegiando as necessidades e os modos de vida próprios de alguns países desenvolvidos. Bem, depois de analisar, relembrando essa parte teórica, vamos dar uma olhada aqui no texto, que é um texto base que retrata essa questão da globalização. Então, aqui ele retrata o seguinte: o relacionamento entre as pessoas nessa era da globalização. Vamos voltar aqui um pouquinho aqui, tá? Então, aqui o texto fala o seguinte, tá? Vamos dar uma olhada aqui. A globalização chegou aos corações. A internet, as migrações, as viagens de turismo e a trabalho estão unindo pessoas, distintas nacionalidades e culturas, além de viabilizar a formação de famílias de distintas origens pelo mundo. Estamos em um mundo global, no qual as fronteiras se cruzam facilmente. Estudos comprovam essa tendência brasileira e mundial. Mas será que as pessoas se preparam para viver fora do país? E ou para dividir a vida com uma pessoa de uma cultura diferente? Tal situação permite entrar em contato com tradições e costumes e valores até então desconhecidos, que podem enriquecer a vida das pessoas, caso aprendam a respeitar as diferenças. Então, ele está falando o seguinte, tá? Que a globalização, nesse caso, nesse enfoque que é dado, tá? Que ela fez com que ocorresse a união entre pessoas, devido a esse fluxo de comunicação, devido a esse fluxo de deslocamento, devido ao turismo, ao trabalho, as pessoas foram se conhecendo, foram se unindo. Então, é normal, você já deve ter ouvido falar, pessoas que casaram com outras pessoas fora do seu país de origem, brasileiros que casaram com italianos, brasileiros que casaram com espanhóis, brasileiros que casaram com estadunidenses, africanos que casaram com europeus, ou seja, está tendo uma interligação. E esse mapa aqui mostra muito bem isso, dando esse enfoque na formação de famílias a nível global. E isso é uma visão, levando em consideração o tema que é Tom Jobim, que fala sobre a bossa nova, algumas músicas falavam sobre amor, então eles dão esse enfoque desse novo mundo globalizado. Então, aqui nós temos aqui duas questões. Que relações entre amor e globalização você consegue captar no texto? Ou seja, qual relação é que, com o acesso à comunicação e o acesso aos meios de transporte, as distâncias diminuíram, então as pessoas fizeram turismo, começam a trabalhar e começam a se conhecer, e daí formam-se famílias. Segunda questão, caso tivesse que representar a globalização em uma frase, que frase escreveria? Observe a imagem. Então, eu particularmente, eu colocaria a frase, no meu ver, qual seria a frase que eu faria? Faria o seguinte: globalização, no caso, a diminuição das distâncias no planeta Terra. Então, eu colocaria essa frase para refletir com relação a toda essa questão teórica da globalização econômica e essa análise nos relacionamentos entre as pessoas e na formação de novas famílias. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado, tá? Façam as atividades propostas, tá? No livro, no material de complementação escolar. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá? Até a próxima. Tudo de bom para vocês aí.